Se você vive acelerado, mesmo quando não tem nada acontecendo, com a mente pulando de assunto em assunto, com uma sensação constante de pressa, esse vídeo é para você. E eu não vou te prometer nunca mais sentir ansiedade. Isso seria mentira? O que eu vou te entregar é melhor. Um jeito estoico de voltar ao governo interno. Um protocolo prático para quando o corpo está no modo alerta e a mente está no modo urgência. Sem misticismo, sem frase vazia, sem fantasia de vida perfeita. Porque tem um tipo de cansaço que não vem de esforço. Vem de reação. Você acorda e já está correndo por dentro. Abre o celular e sente o peito apertar. Tudo parece para ontem. Você faz 1000 coisas, responde 1000 mensagens, abre 1000 abas. E no final do dia parece que nada foi realmente feito. O corpo pede descanso, mas a mente não desliga. E pior, você começa a achar que esse estado é a sua personalidade. Eu sou assim. Eu funciono sob pressão. Eu sou ansioso mesmo. Mas os estoicos diriam: cuidado. Isso não é personalidade. Isso é treino. Você treinou o seu sistema nervoso para estar em alerta. Você treinou sua atenção para ser interrompida. Você treinou seu cérebro para confundir barulho com importância. E o primeiro passo para sair disso é enxergar o que realmente está acontecendo. Então deixa eu te dar um diagnóstico simples. A mente acelerada quase sempre está tentando controlar o impossível. Controlar o futuro. Controlar a opinião dos outros. Controlar o resultado. Controlar o tempo. Controlar todas as possibilidades. E quanto mais você tenta, mais ansioso você fica. Porque o mundo não cabe na sua mão. E a vida não obedece à pressão. O estoicismo começa numa distinção que é quase ofensiva de tão simples. Existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. Só que o acelerado vive como se tudo dependesse. E aí ele vira escravo. Escravo do e-mail. Escravo do online. Escravo do que está acontecendo lá fora. Escravo do que pode acontecer amanhã. Mas tem uma boa notícia. Se você voltar seu esforço para o lugar certo, a ansiedade perde a posição de comando. Agora, antes do protocolo, eu preciso te mostrar uma armadilha. A armadilha é a urgência falsa. Quando você está acelerado, tudo parece urgente. Só que urgente nem sempre é real. Às vezes, urgente é só desconforto pedindo fuga. Fuga de uma decisão, fuga de começar, fuga de encarar uma conversa, fuga de aceitar que você não vai dar conta de tudo, fuga de escolher uma prioridade e perder o resto. E aqui está a parte dura: a mente acelerada prefere barulho à escolha. Porque escolha tem custo. Escolha significa renunciar. Escolha significa dizer não. Escolha significa aceitar que você é humano. E isso fere o ego, fere a fantasia de controle. Então, a mente cria um teatro. Estou correndo porque sou responsável. Estou correndo porque sou ambicioso. Estou correndo porque se eu parar, tudo desaba. Mas a verdade é, muitas vezes você está correndo porque não quer sentir o desconforto de agir com clareza. E agora eu vou te dar um protocolo estoico em 3 camadas. Camada 1, o protocolo de emergência. Camada 2, a disciplina diária. Camada 3, o ajuste de vida que impede a recaída. Você pode aplicar só a primeira camada hoje e já sentir diferença. Mas se você aplicar as 3, você sai do modo acelerado como padrão. Vamos começar pela camada 1. Camada 1, protocolo de emergência, a parada estoica. Esse protocolo não é para relaxar. É para você recuperar comando. É um treino de governo. Quando você perceber que está acelerando, aquela pressa no peito, aquela vontade de checar, aquela sensação de eu tô atrasado, você vai fazer 4 passos. Primeiro passo, pare fisicamente. Se você estiver andando, diminui. Se estiver sentado, para de digitar por um instante. Se estiver com o celular, coloca ele virado para baixo. Para. Não porque você desistiu, mas porque você vai escolher. Segundo passo, diga o que está acontecendo com frieza, sem drama, sem história. Diga em voz baixa ou na mente. Eu estou no modo urgência. Eu estou ansioso. Eu estou com vontade de fugir. Nomear é poder. Quando você nomeia, você cria distância. Você para de ser a ansiedade
e começa a observar a ansiedade. Os estoicos falavam muito sobre isso. As primeiras impressões aparecem. Mas você não precisa dar assentimento. Você não precisa dizer sim para tudo que passa na sua cabeça. Terceiro passo: respiração mais lenta do que o impulso pede. Não precisa técnica complicada, só desacelera um pouco. O recado para o seu corpo é: eu ouvi o alarme, mas eu não vou entregar o volante para o alarme. Quarto passo: uma pergunta única. Repete como se fosse um mantra racional. O que depende de mim agora? Agora. Não amanhã. Não depois que eu me sentir pronto? Agora. E a resposta tem que ser concreta. Não pode ser ter sucesso. Não pode ser reconhecido. Não pode ser resolver a vida. Tem que ser um ato pequeno. Abrir o arquivo. Escrever 2 linhas. Tomar banho. Beber água. Mandar uma mensagem objetiva. Arrumar a mesa. Ir caminhar 10 minutos. Fechar 3 abas. Começar a tarefa pelo primeiro passo. E então você faz esse ato. Sem negociação. Porque a negociação é o combustível do acelerado. A mente vai dizer: mas e se der errado? Mas e se eu perder tempo? Mas e se não for perfeito? E você responde com o corpo, fazendo. Agora, aqui vai uma frase que ajuda muito nesse momento. E eu vou deixar claro, não é citação literal de um filósofo antigo. É uma formulação moderna inspirada no coração do estoicismo. A frase é: eu não devo velocidade ao mundo. Eu devo retidão ao próximo passo. Você não deve pressa a ninguém. Você deve virtude. Você deve clareza. Você deve fazer o que é seu fazer. E isso muda tudo. Porque quando você tenta pagar a vida com velocidade, você nunca quita a dívida. Sempre falta, sempre tem mais, sempre tem outro problema, outro risco, outra comparação. Quando você paga a vida com retidão, você sempre pode cumprir. Porque retidão está nas suas mãos. Agora a camada 2. Disciplina diária para a mente acelerada. Isso aqui é a parte que transforma a melhora momentânea em mudança de padrão. Eu vou te dar 3 práticas diárias, simples, feitas para quem não tem tempo, feitas para quem vive em urgência. Prática 1. Um bloco de foco curto, todos os dias. Não é trabalhar 4 horas profundo. Isso é fantasia para muita gente. É 10 minutos. Dezembro. Você coloca um timer de 10 minutos e escolhe uma tarefa. A menor tarefa que puxa o fio certo. E a regra é: durante 10 minutos, você não precisa terminar. Você só precisa permanecer. A mente vai tentar escapar, vai oferecer outras urgências, outras ideias, outras prioridades. Você volta para a pergunta: o que depende de mim agora? E você permanece até o timer acabar. Quando acabar, você pode parar. Ou pode continuar. Mas você cumpriu o acordo. E isso constrói uma coisa que o acelerado perdeu: confiança em si mesmo. Porque a ansiedade cresce quando você promete e não cumpre. Quando você foge. Quando você adia. Quando você se trai um pouco todo dia. E disciplina é o oposto. É você se encontrar onde você disse que estaria. Prática 2. Uma prioridade e uma renúncia. Todo dia acelerado tem uma raiz. Você quer tudo. Você quer entregar tudo. Responder tudo. Agradar todo mundo. Ser perfeito. Não falhar. Não atrasar. E isso destrói. Então você vai escolher uma prioridade real do dia. Uma frase. Simples. Hoje eu avanço nisso. Não precisa ser grande. Precisa ser real. E junto com isso, você escolhe uma renúncia concreta. Hoje eu não alimento isso. Um comportamento que te acelera. Pode ser não abrir rede social antes de cumprir o bloco de foco. Não checar mensagens no meio da tarefa. Não consumir notícia cedo. Não responder na hora só para aliviar a ansiedade social. Não abrir 10 abas para depois. Não discutir no comentário. Não ficar explicando demais. Renúncia é liberdade. Porque você não consegue desacelerar adicionando mais coisas. Você desacelera cortando o que te sequestra. Prática 3. Revisão estoica de 3 minutos no fim do dia. No fim do dia, você vai responder 3 perguntas. Sem poesia. Sem diário quilométrico. 3 minutos. Pergunta 1. Onde eu fui governado por urgência falsa?
Pergunta 2. Onde eu recuperei o comando, mesmo que por pouco tempo? Pergunta 3. Qual é o próximo passo correto de amanhã? Esse ritual faz duas coisas. Primeiro, você enxerga o padrão. Segundo, você cria intenção. E intenção reduz o caos. Agora a camada 3. Ajuste de vida. A dieta de estímulos. Se você vive acelerado, eu vou apostar uma coisa. Você está superestimulado. Muita rolagem, muita notificação, muita informação, muita opinião, muita comparação. E seu cérebro está aprendendo que o normal é estar em alerta, como se o mundo inteiro estivesse te chamando. Mas não está. É o design das plataformas. É o mercado da atenção. É a economia da ansiedade. Então você precisa de uma dieta de estímulos. Não como punição, como higiene mental. Aqui está o mínimo viável. Primeiro, notificações. Desliga tudo que não for essencial. Mensagem de trabalho? Ok. Banco? Ok. O resto não é urgente, é isca. Segundo, um período do dia sem feed, 30 minutos. Todo dia. Se você acha que não consegue, é porque é necessário. 30 minutos sem rolagem infinita. Terceiro, consumo consciente de informação. Você não precisa saber de tudo. Você precisa fazer o que é seu fazer. O estoico não é ignorante, mas ele é seletivo. Ele entende que a atenção é recurso moral. Agora deixa eu te dar um ponto de vista que pode te libertar. Muita gente vive acelerada porque tem medo de ser menos, medo de ser ultrapassado, medo de perder oportunidade, medo de ser esquecido. E por trás disso existe um pedido desesperado. Me valida, me reconhece, me garante. Só que a vida não garante, e o mundo não valida de forma justa. Aí o estoico volta para o lugar certo. Virtude. Você pode não controlar se vão te reconhecer, mas pode controlar se você é digno do seu próprio respeito. E isso muda a sua velocidade, porque agora você não está correndo atrás de aprovação. Você está andando na direção do que é correto. Agora eu vou te mostrar um erro comum que faz muita gente falhar. O erro é tentar desacelerar com pensamentos, mas não com decisões. A pessoa diz: eu preciso ficar calmo. Eu preciso ficar bem. Eu preciso resolver minha ansiedade. Mas ela mantém a mesma vida, o mesmo padrão de estímulo, a mesma falta de escolha, a mesma mania de responder tudo, a mesma necessidade de checar. Aí ela se frustra, porque não funciona. Mas é como tentar apagar um incêndio jogando água num copo. Você precisa tirar combustível. E o combustível é excesso de estímulo, falta de prioridade e hábito de negociar com a mente. Então, se você quer uma versão simples para aplicar hoje, aqui vai. Hoje você vai fazer 3 coisas. Primeiro, um momento de parada estoica. Uma vez. Só uma. Você percebeu a pressa sem motivo? Parou, nomeou. Respirou mais lento. Perguntou: o que depende de mim agora? E fez uma ação pequena e correta. Segundo, um bloco de foco de 10 minutos, sem meta de terminar. Meta de permanecer. Terceiro, uma renúncia. Algo que você não vai alimentar hoje. Se você fizer essas 3 coisas hoje, você já começa a quebrar o ciclo. Agora eu quero te dar um teste que separa quem assiste de quem muda. A pergunta é: você quer paz? Ou você quer uma desculpa elegante para continuar acelerado? Porque desacelerar tem um preço. Você vai sentir tédio. Você vai sentir desconforto. Você vai sentir vontade de checar. Você vai sentir aquela ansiedade pedindo um escape. E nesse momento, disciplina é uma palavra simples. Retorno. Você saiu do foco? Volta. Sem ódio, sem drama, sem se humilhar. Você acelerou? Para e volta. Você pegou o celular no impulso? Reconhece e volta. Você caiu em urgência falsa? Respira e volta. O estoico não é perfeito. Ele é consistente no retorno. Agora, se você quiser, comenta aqui embaixo uma frase. Eu parei. E escreve em uma linha. Em qual momento do dia você mais acelera? De manhã? No trabalho? À noite? Nas redes sociais? Antes de dormir, eu vou responder com uma ação pequena e correta para o seu caso.
Um passo que você faz em 60 segundos. E para fechar, eu quero que você guarde isso. Você não precisa viver acelerado. Você precisa viver governado. A mente vai correr. O mundo vai gritar. A urgência vai aparecer. Mas você decide a direção. Você não deve velocidade ao mundo. Você deve retidão ao próximo passo. Se você quer continuar nessa linha, eu deixei uma playlist para você assistir em sequência. O próximo vídeo é um protocolo de 10 minutos para quando você estiver travado, procrastinando e a ansiedade estiver tentando te empurrar para a fuga. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Até o próximo! E hoje, volte ao governo.